Paz do Senhor, povo de Deus aqui do canal Palavras Proféticas. Uma palavra para meditação. Diz assim, ó. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 49 e versículo 50. Lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Nós temos que aprender algo com Bartimeu. Bartimeu, a primeira coisa que a gente vai aprender com Bartimeu é que o nome dele não era Bartimeu, o nome dele era desconhecido na Bíblia, né? Bartimeu significa filho de Timeu. Bar significa filho e Timeu era o nome do pai dele. Então, como Marcos conhecia bem essa pessoa, ele usou o filho de Timeu, para que também outros que conheceram ele soubessem da história e tivessem como testemunhas aquele que um dia andou entre eles, no caso, o cego, que no começo da sua trajetória de vida não era cego, tanto que ele tornou a ver. O texto diz que quando Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? Ele disse: mestre, que eu veja novamente, ou então que eu torne a ver. E você sabe muito bem que ele tinha uma capa. Que capa era essa? Bartimeu tinha uma capa que lá no Império Romano você tinha o direito de mendigar, mas para mendigar você tinha que ter uma capa. Era como hoje ter uma carteirinha de algum benefício, de um passe livre. A capa era um passe livre para que ele fosse identificado como um mendigo, identificado como alguém que precisava da esmola, identificado como um deficiente. Então a capa de Bartimeu era a coisa mais importante que ele tinha. Então, até o dia que ele encontrou Jesus, sem aquela capa ele morreria de fome. Sem aquela capa ele não tinha como se proteger do frio, da chuva, da poeira, até mesmo de pedradas e cuspidas. A capa é necessária por algum tempo, mas quando nós encontramos com Cristo, nós temos que largar a nossa capa. Uns vivem a capa da mentira, a capa da prostituição, dos vícios. Muitos vivem a capa do egoísmo, a capa da arrogância. Quando encontram com Jesus, larguem a capa. Eu tive que largar várias capas para poder dizer hoje: Senhor, que eu veja. Mas como? No mundo espiritual. Eu era um cego espiritual porque eu tinha as capas que eu acabei de citar. E a partir do momento que eu fui ter com Jesus, ele tirou de mim tudo o que não prestava. Mas antes disso, eu tive que largar essas capas. Então, não sei se você ainda tem alguma capa, ou se você tem várias capas, mas uma coisa eu tenho para te dizer: o Senhor, ele quer fazer você ter visões espirituais, visões de crescimento. Mas para isso, você tem que largar a capa. Eu larguei as capas e assim eu pude me aproximar do Senhor. É como falar sobre sinceridade, né? A palavra de Deus diz lá em Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Pessoas rasgavam as vestes, simbolizando que estavam se humilhando diante de Deus, mas o Senhor sabia que em seu coração eles eram ainda maus, podres. Então nessa tarde, que eu estou gravando à tarde, aqui da cidade de Porto Velho, hoje eu estou aqui nessa cidade, e senti de Deus para gravar essa mensagem. Bartimeu perguntou para o Senhor: Senhor, eu quero ver. Ou melhor, ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse para ele: a tua fé te curou. Mas antes de chegar no milagre da fé, dos olhos de Bartimeu serem restaurados, ele teve que largar a capa. E outra, ele jogou a capa e deu um salto em direção a Jesus. Dê um salto em direção a Jesus. Entregue sua vida verdadeiramente e ele vai abrir os teus olhos. A paz do Senhor. Se inscreve no canal e deixa o like.